Ora, aqui estamos nós então de volta para mais um vídeo e mais um dispositivo Android, que neste caso não é uma Android TV Box, não é uma tablet e não é obviamente, um telemóvel. É sim um Gaming Portable Device ou um dispositivo portátil para jogos, se assim o quisermos chamar, neste caso o PlayOn. E aqui, como spoiler alert, aquilo que eu posso dizer é que, por um lado, é a primeira vez que eu faço a review de um dispositivo deste formato e pelo outro é que é um dispositivo bastante interessante. Portanto, meus amigos, dito isto, sem mais demoras, até porque este vídeo é um bocadinho acima do normal em termos de tempo, vamos diretamente para o vídeo. E aqui estamos nós com a PlayOn, um equipamento portátil direcionado para os jogos e que conta com o CPU quad-core Rockchip 3288, 2 GB de RAM com 32 GB de armazenamento flash com Android KitKat 4.4.4 num ecrã de IPS de 5 polegadas com resolução HD. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem encontramos um adaptador de corrente e o cabo USB para micro USB, a PlayOn Droid Box portátil e a documentação habitual. E quando agarramos o equipamento nas mãos, a sensação é boa. Não tão agradável como um gamepad, mas mais confortável que um telefone ou uma tablet. O ecrã inclina até uma posição horizontal e os botões estão, na minha opinião, bem posicionados. Os joysticks analógicos são de um material emborrachado que nos dá um grip muito bom e os botões feitos de um plástico rígido que nos permitem controlar o dispositivo. No entanto, podemos também utilizar o ecrã touch quando necessário. No geral, a qualidade de construção está porreira, nada do outro mundo, mas também não sinto aquele plástico barato aqui. A única queixa que eu tenho é que as impressões digitais ficam todas, mas sinceramente também é muito fácil limpar. E em termos de launcher é fácil de utilizar e está, na minha opinião, bem aplicada ao dispositivo em si. E apesar de podermos instalar qualquer outro como eu faço sempre, neste caso em particular eu prefiro utilizar o de origem, isto porque torna-se mais fácil a navegação entre menus. E no que diz respeito ao ecrã, sinceramente convenceu-me. Consegue-se visualizar bem as cores e contraste, mesmo em ângulos extremos, como podemos ver no ecrã. E eu, sinceramente, não estava à espera que a qualidade em geral fosse tão boa. Tem um acabamento brilhante e com luz forte vai refletir como esperado, mas, tirando isso, a experiência está muito bem conseguida. Avançando então agora para os nossos habituais benchmarks nos testes de rede, utilizando, como sempre, os adaptadores de VOLO Gigabit com Wi-Fi AC, conseguimos 32 megabits de download e 20 megabits de upload. No Disk Speed Test, 55 megabytes na leitura e 15 na escrita. Geekbench 3 com 657 em Single Core Score e 1868 em Multi-Core Score. Antutu com cerca de 37.500. 3D Mark Score iStorm Extreme 7700 e Epic Citadel com 56.6 frames por segundo em média. Ora, e já que estamos a falar de um dispositivo para jogos, então vamos falar um pouco sobre a jogabilidade da máquina. Comecei por brincar com alguns emuladores, no qual esta máquina vem preparada com uma lista enorme para download. E apesar de eu ter gravado alguns, foi completamente impossível mostrar a enorme quantidade de jogos disponíveis. E agora, alguém se lembra deste clássico? O Manic Miner, em que eu joguei pela primeira vez num Spectrum 128K+2, uma máquina na altura, aliás, ainda o é. E este, o Metal Slug, que estava disponível nas máquinas arcade em quase todos os cafés quando eu era miúdo. E aqui eu tenho a certeza que para aqueles da minha idade ou mais velhos conseguem compreender o sentimento de voltar a jogar estes títulos. E aproveitando este tópico, queria aqui fazer um shout-out ao grupo de Facebook Retro Gaming Portugal e, como o nome indica, é dedicado aos clássicos, tanto em máquinas como nos jogos. Grupo este que é alavancado pelo Jorge Costa e, claro, com a colaboração de toda a comunidade do grupo. Portanto, daqui um grande abraço deste lado do ecrã para o grupo Retro Computing Portugal. No entanto, para os mais novos que talvez este tipo de jogo não lhes diga nada, vamos então também avançar para outro tipo. E de seguida, os da plataforma Android, que para quem está atento sabe que a maior parte destes jogos são desenhados para dispositivos com ecrã de toque e não é fácil encontrar jogos compatíveis
compatíveis com gamepads. No entanto, a PlayOn tem uma ferramenta muito intuitiva que nos deixa alterar os controles no ecrã e utilizar o gamepad de uma forma muito rápida e fácil. Em termos de testes, corri o Sonic the Hedgehog, Respawnables, GT Racing 2, Real Racing 3D e, claro, o Asphalt 8 Airborne, que curiosamente foi o único que falhou, como podemos ver aqui na imagem. E não é, obviamente, uma limitação do CPU, mas sim no firmware ou mesmo na app, que eu espero que seja corrigido o mais rápido possível. No entanto, a experiência geral foi muito boa. Aliás, o Rockchip 3288 não é uma novidade aqui no canal e eu estava à espera de uma performance decente, que foi exatamente o que aconteceu. E para fechar o capítulo dos jogos, testei também a capacidade de GameStream nesta máquina, que me surpreendeu pela positiva. Para aqueles que não sabem, o GameStream é a capacidade de podermos correr jogos do nosso PC para dispositivos mais fracos como este. No entanto, eu tenho um vídeo no canal a falar apenas de GameStream, portanto, para quem quiser aprofundar, está lá disponível. Agora, em termos de resultados, consegui correr até 1080 a 60 frames por segundo, apesar de, claro, haver um downscale para 720 a 60 frames por segundo no ecrã de 5 polegadas. E a experiência aqui foi muito boa, como podemos ver pelas imagens, tendo em conta, é claro, que precisamos de uma rede forte para que o GameStream funcione bem. E em termos de jogos testados até o momento foram o Gas Guzzlers, Rocket League, Grid Autosport e Shadows of Mordor. E avançando agora rapidamente para o Kodi, a PlayOn traz uma versão pré-instalada que funciona muito bem e conseguiu correr todos os ficheiros testados, Big Buck Bunny, Tears of Steel e Sintel até 1080 com os codecs H264 e H265. E testei também com a última versão disponível do Kodi e os resultados foram exatamente os mesmos. Salientar aqui que todos os ficheiros estão na minha NAS e são transmitidos pela minha rede para a PlayOn. E finalmente testei também o mod consola ligando um adaptador mini HDMI a um cabo HDMI e um cabo OTG a um controlador de gamepad para poder fechar o dispositivo e controlar à distância. E aqui o que eu posso dizer é que faz tudo aquilo que já vimos até agora, mas a diferença é que passa para a TV com uma resolução de até 1080. Tive um problema com a última versão do Kodi, que roda perfeitamente no dispositivo, mas na TV não dá uma boa experiência, mas utilizando a versão do Kodi que vem pré-instalada de origem nesta máquina, resolve este problema e apenas o Sintel fica a apresentar alguns artefactos na imagem da TV, como podemos ver aí no ecrã. Em relação ao resto, menus, jogos Android e GameStream, tudo funcionou 5 estrelas. E mesmo para terminar, ficam então aqui os testes de bateria que o pessoal pode carregar no pause para ver melhores resultados nas diversas tarefas. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então o ecrã IPS com cores e contraste muito bons, mesmo em ângulos extremos, controlos bem conseguidos e com uma interface intuitiva e fácil de utilizar, uma performance geral boa, modo console através de HDMI até 1080 e uma boa experiência de GameStream tanto no dispositivo como em modo consola. Por outro lado, nas coisas que eu gostei menos, este dispositivo não tem Bluetooth, que seria bastante útil para ligar um gamepad enquanto utilizamos o modo console, e finalmente precisa de uns toques no firmware para conseguir corrigir alguns pequenos problemas. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez da PlayOn Portable Gaming Device ou dispositivo para jogos portátil da Droidbox. Espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.